vamos chamar inicialmente a doutora Fanilda Barros, né? Vamos falar sobre o módulo de carótidas, e o diagnóstico é uma coisa importante, né? Então, doutora Fanilda, faça as honras, por favor. Ok, um bom dia a todos, obrigada pelo convite, parabéns aos organizadores. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se todos estão vendo. Estão todos vendo minha tela? Ok, todos vendo. Então, meu objetivo aqui, pessoal, é mostrar para vocês que é possível, sim, a gente fazer uma endarterectomia com informações baseadas somente no ultrassom, tá? E essa história começou há muito tempo, 1997, quando nós estávamos no congresso do Frank Witt, e nós ouvimos uma série de 23 casos apresentados pelo Dr. Jorge Verdejo de pessoas operadas, feita endarterectomia, com essas informações baseadas somente no ultrassom. No outro ano, então, nós começamos o nosso protocolo, inicialmente de uma forma bem artesanal, e depois fomos aperfeiçoando ao longo do tempo. Numa primeira fase, nós comparamos o ultrassom com a arteriografia, era a fase de acreditar o método. Numa segunda fase, nós suspendemos a arteriografia diagnóstica e passamos para um outro examinador. Era a fase de acreditar o examinador e acreditar o laboratório. Se esses dois examinadores concordassem no grau de estenose, na morfologia da placa, então o cirurgião operava esse paciente e checava em loco aquelas informações. Nessa época, o mundo inteiro fazia isso. Então, o grupo do Chiesa, que vocês conhecem na Itália, eles fizeram esse protocolo aqui e chamava atenção muito para essa curva de aprendizado muito importante. Então, eles relataram em 1993 até 1996, 1.149 carótidas operadas com informações baseadas somente no ultrassom. E olha que interessante, eles mostraram uma curva ascendente disso, mostrando que cada vez mais era possível operar com essas informações, e mostraram uma curva descendente na taxa de mortalidade. Em 2004, então, eles já tinham 5.425 endarterectomias feitas, sendo que 86,9% eram com informações baseadas somente no ultrassom. E o que a gente tem que informar para esse cirurgião se sentir seguro? Então, o grau da estenose, a morfologia da placa e os dados anatômicos. Os dados anatômicos é que é o nosso foco aqui dessa apresentação. Por quê? Porque é onde a gente vai deixar o cirurgião seguro para operar. E quais são eles, então? A altura da bifurcação, que a gente toma como referência ou o lóbulo auricular ou o ângulo da mandíbula. A extensão da placa, o início e o fim, o diâmetro distal da carótida interna e se existe alguma tortuosidade importante. Só com a informação da extensão da placa, o cirurgião já consegue estimar o tamanho da incisão, tá? E a extensão da placa, a gente vai dizer exatamente onde ela começa e onde ela termina. Onde ela termina é onde a gente vai medir o diâmetro distal da carótida interna. É importante também que a gente informe ao cirurgião se não tem lesão prévia à bifurcação, para que não faça a abordagem da bifurcação e fique placa para trás, né? Então, essa é uma imagem panorâmica onde eu mostro para vocês o início da placa e o término da placa. Como eu sei onde terminou a placa? Porque eu vejo a íntima. Então, aqui está o processo aterosclerótico, aqui no ponto que eu vejo, consigo ver a íntima novamente, é o ponto onde teve o término da placa. E tão importante quando eu informar para o cirurgião o término da placa, é eu informar para ele se eu não consigo ver esse término da placa, porque daí esse processo estende além da bifurcação e eu não consigo mais, é o limite do eco. Então aí há sim necessidade de outro exame, né? Com isso nós fazemos esses dados e fazemos esse esquema aqui para o cirurgião ficar mais familiarizado com todas essas informações que eu citei para vocês. Então, nós criamos esse algoritmo aqui.
Se o paciente tem a indicação ou rastreio para fazer o exame da carótida, e nesse primeiro exame a gente encontra uma estenose maior do que 70% e ele é sintomático, esse paciente vai a um segundo exame e esse segundo examinador, ele faz aquele mapeamento com todas as informações. Então, o cirurgião se sente seguro para operar essa carótida. E nós chamamos esse exame, esse segundo exame, de mapeamento pré-operatório. Ele é bom, barato e isento de risco. Quer dizer, para os convênios não tem tanto problema, pelo menos aqui em Vitória, porque evita uma arteriografia, evita uma angiotomografia. O que a gente recomenda é que ele seja feito unilateral, na carótida afetada e próximo à cirurgia. Por que próximo à cirurgia? Porque essa carótida pode ocluir nesse pequeno espaço de tempo, né? E a progressão para a oclusão, nós ecografistas também temos alguns preditores, que é um pico de velocidade muito baixo após a estenose e é uma redução do lúmen pós-estenótico menor do que 3 milímetros. Então vejam vocês, essa paciente aqui, ela tinha praticamente quase uma inversão, uma velocidade de 19 centímetros por segundo, estava sintomática, foi operada e correu tudo bem com ela. Com isso, gente, no nosso serviço, menos de 3% dos pacientes há necessidade de um outro exame para fazer o planejamento ou até mesmo operar essa carótida. E quais são essas situações? Primeiro, é a dificuldade imposta pelo ultrassom, né? Quer dizer, as limitações e as doenças não ateroscleróticas. As limitações pelo ultrassom são a bifurcação alta, a lesão proximal e a lesão intracraniana. Mas nos serviços que usam esse tipo de protocolo, com 2 examinadores, o mais comum é quando há discordância entre os examinadores. Aí a necessidade de um outro exame. E olha que a nossa incidência da necessidade de um outro exame para planejar ou mesmo operar o paciente é igual à literatura mundial. Olha, aqui é uma literatura mais antiga, de 2003, pelo Dr. Bendick, e aqui agora mais atual. Então, a necessidade de um outro exame, além do ultrassom, para planejar ou até mesmo tratar os pacientes, vai de 3,1% a 3,8%. Mas tem aqueles médicos, né? Tem os médicos que alegam que não se deve operar a bifurcação carotídea sem antes conhecer a lesão intracraniana e se existe lesão proximal. Os que advogam que pode sim operar a bifurcação carotídea baseiam-se na premissa de que os aneurismas assintomáticos com pequeno risco de ruptura ou até mesmo obstruções significativas no sifão carotídeo não contraindicaria a abordagem primeira da bifurcação carotídea. E as lesões proximais do arco aórtico, nós mesmos, nós ecografistas, podemos pelo menos suspeitar. Então, por exemplo, se nós temos uma oclusão do tronco bracocefálico ou mesmo uma lesão significativa proximal, nós iremos na carótida comum avaliar um fluxo que não é normal. Eu vou mostrar para vocês, então, alguns achados que nós tivemos em relação à anatomia desses pacientes. Nós publicamos, então, um mapeamento de 500 pacientes e o grau de estenose não variou entre homem e mulher, mas nós temos algumas diferenças anatômicas entre homens e mulheres. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nós, mulheres, nós temos as placas carotídeas menores, mas, em compensação, nós temos a bifurcação um pouco mais alta e temos o diâmetro distal da carótida interna menor. Mas vem sempre aquela pergunta que eu gosto de mostrar para vocês aqui, porque é a nossa realidade, né? E a gente foi atrás disso saber. Essa realidade de se operar a carótida baseada somente no ultrassom é uma realidade brasileira, é uma realidade nacional ou é uma realidade regional aqui de Vitória? E é regional, viu? A maioria dos serviços que eu procurei, o ultrassom realmente é o primeiro exame para dar o diagnóstico, tá? Para o screen, para diagnosticar a lesão carotídea. Agora, como exame pré-operatório, menos de 30% optam como único exame. A maioria pede uma angiotomografia. E em momento algum eu quero estar aqui, mostrar que o ultrassom é melhor que os demais exames. Não. O meu objetivo com essa apresentação é mostrar que é possível sim operar. E naqueles pacientes que têm uma situação especial de alto risco para exposição de contraste ou irradiação,
você pode sim utilizar do método do ultrassom vascular para poder fazer essa abordagem, tá? Porque a correlação entre sensibilidade e especificidade com os outros métodos é muito boa, é acima de 95%, ok? Então, mais uma vez, eu agradeço, eu vou ficar aqui à disposição para dúvidas, eu agradeço mais uma vez, parabenizando a todos, e faço um convite a vocês no curso de varizes não safênicas, que eu estou em parceria com o Grupo EVAS, agora também EX. Um abraço a todos e fico aqui à disposição. Vamos parabenizar a doutora Fanilda pela apresentação e chamar o doutor Arno Von Risch para fazer a sua apresentação. Doutor Arno, muito obrigado. Doutor Arno está com o som desligado. Não. Você pode ligar o seu áudio, por favor? Estamos ao vivo. Bom dia. Estão me ouvindo agora? Ok. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa das regionais da Paraíba e do Rio Grande do Norte de organizar esse evento conjunto e também agradecer o convite de poder compartilhar com vocês o que a gente pensa no momento em relação a qual o momento ideal de revascularização carotídea após um evento agudo. Esse é o nosso grupo do Rio de Janeiro, nós não temos nenhum interesse, nenhum conflito de interesse em relação a esse tema. Isso é um assunto que nos fascina há muitos anos, mas teve um caso em 2004 que foi emblemático, embora não tenha feito a grande mudança da nossa conduta em relação a isso, mas ele foi muito típico. Vamos mostrar aqui aos senhores. Doutor, desculpe interrompê-lo. Só para o senhor dar a apresentação de modo cheio aí, ela está ainda com os slides pré-abertos, certo? Ok, tá ótimo. Então, esse paciente, ele deu entrada no hospital caminhando, com um quadro de hemiparesia à esquerda, de início súbito, a tomografia sem contraste. Na época, a gente ainda não tinha tão muito bem estabelecido aquele protocolo de tratamento da veia aguda, mas nós vemos aqui uma pequena alteração no hemisfério direito, e aqui nós vemos a tomografia com contraste, também muito pouco ajudou, né? Esse paciente, então, foi submetido a uma ressonância magnética, no qual, sobretudo, o estudo com difusão, que nós estamos vendo aqui, mostra várias áreas isquêmicas no território do hemisfério direito. Nessa ocasião, então, o paciente foi submetido a uma arteriografia, e essa arteriografia mostrou uma estenose crítica da carótida interna direita, com a presença de um trombo intraluminal, e houve uma grande discussão com a neurologia, porque a afirmação deles era de que esse paciente não precisaria ser operado, porque ele tinha uma circulação colateral muito adequada, vinda do hemisfério contralateral, e decidiram anticoagular esse paciente. Então, somente para que 12 dias após, subitamente ele apresentasse uma hemiplegia maciça, e aqui os senhores veem novamente o estudo de tomografia e o estudo da ressonância com flare, mostrando um infarto praticamente ocupando todo o hemisfério cerebral direito e uma evolução para uma hemiplegia definitiva. Então, nós tínhamos já certeza nessa ocasião de que alguma coisa tinha que ser feita para tratar o EVA agudo. Aqui nós vemos, então, a importância desse tema no Brasil. Nós temos 500 mil de acidentes vasculares encefálicos no Brasil, 85% são isquêmicos. E nós sabemos também de vários trabalhos, esse é um trabalho mais ou menos da mesma época, do Roswell, em que mostra de que o risco maior de recidiva de um acidente vascular cerebral é tanto mais perto quanto do evento agudo. Então, nós vemos aqui uma incidência, nesse caso aqui, dependendo do grau de estenose, como a doutora Fanilda mostrou, que a estenose, quanto maior, maior o risco de ter um AVC, em torno até de 30% nos primeiros 2 dias. Nós também sabemos que a cirurgia de carótida, ela é um método extremamente eficiente para proteger o paciente de novos acidentes isquêmicos. Isso é bem conhecido e indiscutível há décadas.
Todavia, os cirurgiões que ousaram operar os pacientes com AVE agudo, sobretudo há 20, 40, 30 e 20 anos atrás, logo aprenderam que o risco era muito proibitivo pelo perigo de conversão do infarto isquêmico em hemorrágico, como vocês estão vendo aqui, e também pela mobilização de placas de ateroma. Então, aqui você vê mais um caso de transformação hemorrágica, aqui um caso de trombos flutuantes dentro da carótida, que obviamente tem um risco muito grande de mobilização para dentro do encéfalo. Então, mas quais são os objetivos da intervenção precoce? O objetivo principal é prevenir a recorrência de isquemia e também de melhorar a perfusão das áreas isquêmicas cerebrais. Isso aqui é uma situação praticamente única em que a cirurgia da carótida não é puramente preventiva, mas ela também pode ser curativa. Então, qual é a história natural dos acidentes vasculares isquêmicos não incapacitantes? Nós temos inúmeras casuísticas. Se eu tivesse meia hora para falar, eu ia mostrar muito mais coisa para vocês, mas normalmente o que nós vemos é isso aí. O AVE recorre em 2 dias em 3 a 5%, em 7 dias de 5 a 12% e em 90 dias até 20%. Tem estatísticas que dão 30%. Ou seja, se nós tivermos um método que consiga tratar esse doente em menos de 48 horas e que tenha uma mortalidade inferior a 3%, nós estamos num grande lucro. Como selecionar os pacientes? A seleção é muito complicada. Vocês veem aqui 3 trabalhos mais ou menos da mesma época, em que um tem 21% de mortalidade, outro tem morbimortalidade de 7% e outro tem 0%. Então tem alguma coisa aí que a gente não sabia o que era e que determina isso. Na nossa hipótese, que nós vamos tentar demonstrar até o final, tudo depende do estado neurológico, do estado, o score neurológico, nós usamos a tabela de ranking modificada, e o tamanho do infarto isquêmico. O que é precoce? Precoce é operar logo. É possível? Há indicações? Quando é seguro? 1 hora, 4 horas e meia, 3 dias, 30 dias? Qual é a janela terapêutica segura? Além do tempo, o que é importante? Né? Eu trabalhei há 40 anos atrás com o professor Fallmann, na Alemanha. Naquele tempo nós não tínhamos ecodoppler, nós não tínhamos tomografia computadorizada, nós não tínhamos ressonância magnética, nós tínhamos somente exame clínico. E ele ousava operar os pacientes que tinham AVE agudo, que havia comprometimento comprovado da carótida por angiografia e que fossem possíveis de serem levados a um tratamento cirúrgico caso eles não apresentassem perda de consciência. Nós repetimos isso aí durante algumas vezes, mas no início dos anos 2004, esse trabalho aqui foi um trabalho visceral, fundamental, que dava importância à extensão do infarto nos estudos de difusão. A maioria dos cirurgiões vasculares e dos neurologistas dá importância ao tempo ocorrido. E esse trabalho aqui do grupo de Albany chamou atenção para o tamanho do infarto, mostrando que cada aumento de 1 centímetro da área isquêmica aumentava a transformação de hemorragia em 1,7%. Nós aí, então, assim, esporadicamente passamos a operar alguns pacientes, como esse caso aqui, uma senhora que deu entrada com um quadro de isquemia moderada do hemisfério direito, com comprometimento de hemiparesia esquerda, a ressonância de difusão mostrando aqui áreas isquêmicas dispersas, todas elas de 1,5 centímetro. O estudo com angiorressonância magnética dos vasos cervicais mostrou estenose crítica da carótida, uma circulação intracerebral com pouca comunicação entre os hemisférios. Nós operamos essa paciente, ela se recuperou totalmente e teve uma alta hospitalar precoce. Então, a primeira coisa que nós temos que determinar é a etiologia do AVE para orientar o tratamento. Nós sabemos que todas as causas da aterotrombose é responsável pela metade dos casos, todavia a carótida aí engloba mais ou menos uns 30% a 40% desse grupo e do total geral dos AVEs em torno de 25%. Então, quando podemos intervir na fase superaguda, em raras situações, na trombose aguda da carótida, que o paciente tem acesso a um hospital equipe habilitados, tomografia sem sinais de hemorragia e capacidade de revascularizar em 3 horas. São situações incomuns, na maioria das vezes o paciente está dentro do hospital. Mas quando nós podemos intervir
nos pacientes com isquemia cerebral transitória ou um déficit neurológico leve. Esse estudo, também do grupo de Albany, publicado 10 anos depois daquele estudo seminal, mostra que seleciona muito bem os casos em que eles puderam operar 192% com uma taxa de AVE e óbito somente de 1%. Então, nós vamos apresentar a vocês agora aqui uma situação de intervenção imediata, um paciente com sintomas preenchidos os critérios que nós apresentamos. Então, estenose igual ou superior a 50%, que seja relacionada com o evento. Normalmente ninguém de nós opera estenose de 50%, a não ser que ela seja sintomática, placa complexa sintomática e trombo intramural. Nesses casos, se o paciente estiver anticoagulado, a gente tem que operar sem suspender a heparina. Neutralizar depois, vai sangrar um pouco mais, mas ele não morre. Aqui nós vemos uma estenose crítica na angiografia. Esse paciente não deve ser mandado para casa, ele tem que ser chamado o cirurgião vascular para poder intervir mais imediatamente e seguir os critérios de Wiley de não cutucar o trombo. Aqui uma outra situação, um paciente que estava sendo operado por nós, pelo método endovascular, que apresentava uma restenose crítica da artéria carótida após uma endarterectomia, anos depois, e nós, na tentativa de colocarmos a bainha, levou-se a uma trombose total desse segmento. O que fazer? Nessa hora tem que agir imediatamente e desentupir essa carótida logo. Então nós colocamos a bainha, passamos um filtro através daquela oclusão praticamente total. Nós não tínhamos sistema de proteção antiembólica por oclusão de fluxo nessa ocasião e realizamos a cirurgia com bom resultado. A presença de trombo intraluminal, muitas vezes aqui nós temos esses trombos detectados em exames de imagem, como vocês estão vendo aqui, um exame mostrando uma tomografia, mostrando o trombo flutuante, ou aqui, nesse caso, o ecodoppler, mostrando uma placa chacoalhando dentro da carótida. Isso é indicação de operação no mesmo ato, tem que sair da sala de ecografia direto para o hospital, direto para o centro cirúrgico. Um dilema que nós temos até hoje é quando intervir depois de trombólise. Na verdade, não há consenso. Teoricamente, assim que acabar o efeito do agente lítico, a gente sabe que a alteplase ou a quilise para logo, mas ficam muitos produtos de degradação da fibrina circulando. Nós normalmente operamos esses pacientes depois de 48 horas. Às vezes mantemos eles anticoagulados e operamos em 48 horas. A minha preferência pessoal no tratamento desse caso é pela cirurgia aberta, embora haja casos que é melhor fazer endovascular, paciente acordado, sob bloqueio cervical, anestesia local, hipertensão controlada, heparina plena, derivação interna, somente nos casos que apresentam agravamento do déficit neurológico. Nos casos em que há dúvida se tem ou não tem agravamento, a gente coloca o shunt em todos, e na arterectomia de aversão e pós-operatória em terapia intensiva. Já no nosso serviço, os outros cirurgiões preferem operar com anestesia geral, também funciona muito bem, como vocês vão ver nos resultados finais. Então, nós agora, em 2016, nós passamos a fazer um estudo prospectivo em que todos os pacientes que apresentavam escala de ranking de 0 a 2 foram investigados para tratamento de cirurgia imediata. Eu confesso que no grupo ainda há cirurgiões que não estão tão seguros quanto eu de que a gente deve intervir em relação ao que aparece na angiorressonância magnética do déficit neurológico e preferem esperar um pouco mais. Mas mesmo esses mais reticentes operam geralmente depois de 5, 6 dias. Eu não. Se eu pego o doente no primeiro dia, com isso aí, eu vou, com esse tipo de situação, lesões isquêmicas pequenas, eu vou tender a operar no mesmo dia do evento. Vocês veem aqui a ressonância, era a terceira isquemia que essa paciente apresentava, uma placa estável da carótida, não havia comunicação do hemisfério cerebral esquerdo com o direito, porque não tinha o segmento A1 da cerebral anterior, uma placa rachada. E aqui os senhores veem, então, a endarterectomia de eversão sendo realizada, nesse caso, a placa sendo retirada e a artéria novamente anastomosada e a placa retirada. Na verdade, aqui parece que a placa é pouco estenótica, mas ela fechada, a estenose era bastante crítica. Essa paciente teve alta no terceiro pós-operatório devido à dificuldade de controle de hemostasia. Aqui um caso interessante que eu trago para terminar, é um paciente com uma história de
irradiação de carcinoma epidermoide de língua. Os que me conhecem sabem que isso aqui me toca muito profundamente, porque eu também já tive um tumor desse tipo, há 4 anos atrás. Então, ele apresentou uma amarose fugaz no olho esquerdo, há 4 anos atrás, foi investigado, se descobriu uma oclusão da carótida comum esquerda e estenose à direita. Em novembro de 18, ele teve novamente um agravamento da estenose no controle angiográfico, é esse estudo que os senhores estão vendo aqui, e nós então solicitamos o tratamento, nesse caso aqui, lesão actínica, tratamento endovascular, até porque a lesão era muito extensa também e ia muito alta. Aguardando uma interminável autorização por parte do seguro de saúde desse paciente, ele apresentou, na verdade, 46 dias depois da realização do meu pedido de internação, um total de 27 áreas de isquemia. Subitamente ele fez um quadro de déficit neurológico. Vocês veem que tem área isquêmica em todos os 2 hemisférios cerebrais, porque aquela carótida direita era a única que irrigava todo o seu cérebro. Ele apresentou uma evolução satisfatória com tratamento clínico, e no 5º dia, então, nós tratamos esse paciente com uma excelente evolução pelo tratamento endovascular. Nós não tínhamos como colocar o nosso sistema de oclusão do fluxo carotídeo nesse caso, usamos um filtro, e aí os senhores veem a grande quantidade de sujeira que ficou capturada pelo filtro. Então, os pontos-chave, na nossa opinião, é a estratificação clínica, o diagnóstico por imagem, com determinação do volume da área isquêmica. O volume é mais difícil de calcular, nós medimos o maior diâmetro, nós fizemos agora 60 casos, que está em vias de publicação, utilizando esse método, em que nós usamos como padrão 1,5 cm de comprimento na maior área isquêmica. Se tiver 1, 2 ou 10, não importa, o que importa é somente a maior. E um diagnóstico imediato por uma equipe multidisciplinar, da qual a neurologia faz falta. Os cuidados pós-operatórios imediatos são tão importantes quanto uma boa cirurgia, uma unidade de terapia intensiva, neurointensiva se disponível, controle rigoroso da pressão arterial. Os grandes vilões são a hipertensão, sobretudo, levando à geração de infartos isquêmicos e a hipotensão com trombose. Em conclusão, então, desculpe se passei um pouco da hora, mas na presença de sintomas nós devemos agir o mais precoce possível. Nós temos que selecionar individualmente os pacientes, nós temos ferramentas para fazer isso, porque nós sabemos todos que o tempo é cérebro. Muito obrigado. Doutor Arno, parabéns e obrigado pela apresentação. Vamos chamar o doutor Marcelo, vamos ver se a gente consegue se ater ao tempo agora um pouco mais. Marcelo, obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Dr. Gutenberg, doutora Marcela, e parabenizar pelo encontro. Vocês estão ouvindo bem, Paulo? Sim. Ouvindo bem. Então, tá bom. O que foi pedido é sobre o tratamento da doença carotídea, quais os parâmetros de indicação pelos últimos guidelines. Como já foi comentado pelo Dr. Arno, a doença cerebrovascular é uma das mais importantes causas de mortalidade e incapacidade, a terceira causa de morte nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, 250 mil AVCs por ano, com uma grande etiologia isquêmica, e as estratégias de tratamento se baseiam em estratégias clínicas e estratégias cirúrgicas convencional, pela técnica da endarterectomia ou endovascular. Nos casos de indicação cirúrgica em pacientes assintomáticos, nós temos alterações hemodinâmicas, como estenose de carótida acima de 50%, e lesões ulceradas irregulares que aumentam o risco de embolização, independente das alterações hemodinâmicas que esse paciente apresenta. Já nos pacientes sintomáticos, nós temos AVC, AIT e amarose fugaz ipsilateral como indicações cirúrgicas. Um estudo mais antigo, o Casanova, não mostrou benefício comparando a endarteré com tratamento clínico, mas esse trabalho mostrou diversos problemas metodológicos. No ACAS, que foi o maior estudo em assintomáticos com estenose carotídea, o tratamento foi proposto em lesões acima de 60% nas arteriografias,
diminuindo a morbimortalidade quando comparado ao tratamento clínico. O ACST-1, que teve mais de 3 mil pacientes em indicações assintomáticas, né, que se baseou na estenose acima de 60%, de acordo com o critério NACET, tinha como indicações pacientes com menos de 75 anos, masculino, e estenose acima de 60%. E mostrou que não havia benefício para homens acima de 75 anos e para mulheres, independente da idade. Nos pacientes sintomáticos, uma revisão Cochrane em 2016, com mais de 35 mil pacientes, elegendo aí os critérios NACET, European e Veterans Affairs, mostrou benefício da cirurgia em homens também acima de 75 anos, com menos de 2 semanas do evento, como o Dr. Arno falou. E houve algum benefício nas estenoses entre 50% e 69%, mas altamente benéfico naquelas estenoses acima de 70%, sem suboclusão. Aqui há uma diferença, né? Numa revisão mais antiga da Cochrane, com mais de 5 mil pacientes, elegendo a IACAS, a CST e Veterans Affairs, em endarterectomia em pacientes assintomáticos, houve uma redução do risco de AVC em 30% em 3 anos. Já pelo SVS, a endarterectomia é o tratamento de primeira linha para sintomáticos, com estenose entre 50% e 99%, e para assintomáticos com estenose entre 60% e 99%, com risco, lógico, de AVC e morte menor que 3%. Já as angioplastias, elas podem ser indicadas em sintomáticos, entre 50% e 99% de estenose, que tem um risco elevado para endarterectomia, por motivos clínicos ou às vezes até anatômicos. Só que a angioplastia não é recomendável para assintomáticos que tenham possibilidades cirúrgicas de endarterectomia. Assintomáticos com alto risco para intervenção ou com menos de 3 anos de expectativa de vida, deve-se aí fazer o tratamento clínico, né, o melhor tratamento clínico possível. Uma outra revisão Cochrane de 2012, com 16 ensaios, que comparou o angioplastia, endarterectomia, o melhor tratamento clínico, as angioplastias em pacientes sintomáticos com risco padrão cirúrgico, houve uma associação com maior risco de morte, AM e AVC. Nos assintomáticos também foi igual, tá? Então não houve estatística diferente, também houve maior risco de morte, IAM e AVC. Então concluiu-se que a angioplastia está associada a maior risco de morte e AVC nessa revisão da Cochrane. E parece que o risco da angioplastia está limitado a pacientes mais velhos, acima de 70 anos. A eficácia e o risco em reestenose não estava bem claro ainda até aquela época. O CREST, outro trial, né, mostrou, o CREST-1, um risco de mortalidade de 0,3% em endarterectomia e 0,7% em angioplastia. Já o CREST-2, que teve mais de 2 mil procedimentos de angioplastia, com diversos centros, né, mostrou aí que em 30 dias, 2% de AVC mais morte, sendo 1,4% para assintomáticos e 2,8% para sintomáticos. Um mais novo trial, o ACST-2, em pacientes com estenose acima de 70% e assintomáticos, comparando endarteré com angioplastia, AVC maior ou menor 2,9%, IAM 0,6%, AVC maior e óbito em 30 dias 1%. É um trabalho lá de Oxford, com vários centros, vários países, inclusive aqui no Brasil, com 2 centros, professor Erasmo na USP de São Paulo, professor Juviliano na USP de Ribeirão Preto. Um guideline mais atual é o da Sociedade Europeia, com várias recomendações. Eu selecionei algumas recomendações que eu achei mais importante aqui. Primeiro, baseada no tratamento clínico, onde a aspirina em baixa dose é recomendada para pacientes assintomáticos com estenose, para prevenção tardia do infarto e outros eventos cardiovasculares, isso com o nível 1A de evidência. O clopidogrel deve também ser considerado naqueles pacientes que são
intolerantes à aspirina, recomendação 10, mas um nível mais fraco de evidência. As estatinas são recomendadas para prevenção a longo prazo do AVC, do infarto e de outros eventos cardiovasculares, também nos pacientes com estenose assintomática de carótida. E também outra recomendação nos pacientes sintomáticos. Da mesma forma, o tratamento antihipertensivo nos assintomáticos e sintomáticos, tentando manter uma pressão de 140 por 90, menor, né? Uma outra recomendação é o controle dos diabéticos, tanto em pacientes assintomáticos quanto sintomáticos. E a recomendação 17 já mostra que um risco cirúrgico médio nos assintomáticos, com estenose acima de 60%, que a endarterectomia deve ser considerada na presença de uma ou mais imagens características, pensando aqui no que a doutora Fanilda falou, que pode estar associado a um risco aumentado do AVC, né? E, logicamente, com uma taxa aí de AVC e morte menor que 3% e uma expectativa de vida maior que 5 anos. Também não é uma recomendação com nível de evidência muito alto, é 2B. A recomendação 18, um risco cirúrgico médio ainda em assintomáticos, na presença de uma ou mais imagens com um risco aumentado de AVC. O stent, a angioplastia, pode ser uma alternativa desde que documentada aí, logicamente, a taxa de AVC menor que 3% e uma expectativa de vida maior que 5 anos. O implante do stent pode ser considerado também em pacientes assintomáticos que foram considerados aí de alto risco para cirurgia e que têm uma estenose acima de 60%, justamente com as imagens e a expectativa de vida e o risco de AVC menor que 3%. Há uma associação aí causal entre o declínio cognitivo e a estenose carotídea, mas não é recomendado aqui a prevenção com a cirurgia para melhora do comprometimento cognitivo. Isso é fraco a recomendação. A terapia antiplaquetária, ela é recomendada em casos sintomáticos com estenose acima de 50%, que não vão ser submetidos a endarterectomia ou implante de stent. E a terapia de primeira escolha aqui é o clopidogrel ou a aspirina, mais o dipiridamol. Se houver aí uma intolerância ao dipiridamol ou clopidogrel, a aspirina pode ser a monoterapia, e se houver intolerância à aspirina e ao clopidogrel, o dipiridamol pode também ser a monoterapia. A aspirina em baixa dose ela é recomendada também nos pacientes submetidos à endarterectomia, e os pacientes submetidos à angioplastia devem receber aí a terapia dupla com aspirina e o clopidogrel. E o clopidogrel, lembrando que deve ser introduzido pelo menos 3 dias antes do implante do stent, ou uma dose de ataque maior de 300 miligramas nos casos urgentes. A endarterectomia, ela é recomendada em pacientes que tenham sintomas do território carotídeo nos últimos 6 meses, com uma estenose acima de 70%. E, consequentemente, aí tem que ter no serviço uma taxa de morte, um AVC menor que 6% pós-operatório, né? Isso é um A de evidência. Ela também deve ser considerada em pacientes com sintomas do território carotídeo nos últimos 6 meses, que tem uma estenose acima de 50% e com essa taxa menor que 6% de risco de morte AVC pós-endarterectomia. Recomenda-se que a maioria dos pacientes que tenham sintoma nos últimos 6 meses e que tenham uma idade maior que 70 anos, com uma estenose acima de 50%, deve ser feita em darteré ao invés do stent, ou da angioplastia. Quando a revascularização é indicada em pacientes sintomáticos com menos de 70 anos, o implante do stent pode ser uma alternativa, desde que também a taxa de AVC e morte pós-angioplastia seja menor que 6%. A endarterectomia ou angioplastia, elas não são recomendadas em pacientes sintomáticos com uma oclusão total ou uma quase oclusão crônica,
a menos que esteja aí associada à recorrência dos sintomas ipsilaterais, né? E seguindo aí a orientação da equipe ou experiência da equipe. Quando a revascularização é considerada adequada nos pacientes sintomáticos acima de 50% de estenose, isso deve ser realizado o mais rápido possível, como o Dr. Arno falou, de preferência dentro de 14 dias do início do sintoma, uma recomendação 1A de evidência. Pacientes que vão ser submetidos à revascularização nesses primeiros 14 dias após o início do sintoma, devem ser submetidos a uma endarterectomia ao invés de stent, recomendação também 1A de evidência. A revascularização deve ser adiada nos pacientes que tenham aí uma pontuação do ranking acima de 3, né, ou 3, e cujo infarto exceda 1/3 do território da cerebral média ipsilateral, ou que tenham alteração da consciência, sonolência, para que não haja, logicamente, hemorragia com o procedimento cirúrgico. Pacientes com estenose acima de 50%, que apresentam AVC inevitável ou AIT em crescente, deve ser considerado aí uma endarterectomia de carótida, de urgência, com menos de 24 horas, também como citado pelo Dr. Arno. A endarterectomia precoce, ela deve ser considerada também após trombólise, quando os pacientes tiverem uma recuperação, né, que baixem o ranking para 0 até 2, e a área do infarto seja menor que 1/3 do cérebro, da cerebral média, né, e que essa esteja recanalizada, e que não haja nenhuma evidência de hemorragia ou edema cerebral pós a fibrinose. Chelo, vamos levar o tempo, por favor. Podem ser consideradas em pacientes recentemente sintomáticos, também com menos de 50%, se eles sofrerem sintomas recorrentes, que seria aí melhor do que uma terapia clínica. Em pacientes com sintomas recentes, com estenose acima de 50% e comorbidades anatômicas ou clínicas que são considerados com maior risco de endarterectomia, a angioplastia pode ser considerada uma alternativa. Bypass da carótida extra para intracraniana não é recomendado. Pacientes que sofreram AVC ipsilateral ou AIT na presença de reestenose acima de 50% deve ser refeita em endarteré ou considerada angioplastia. Recomenda-se que os pacientes que sofreram AVC ou AIT na presença de reestenose abaixo de 50% devem ser tratados clinicamente. A reintervenção, ela deve ser considerada em pacientes também assintomáticos com estenose acima de 70%, logicamente que dependendo da experiência da equipe. Nos pacientes com estente de carótida que evoluem com reestenose acima de 70%, a recomendação é tratamento clínico. A intervenção carotídea simultânea com a revascularização miocárdica, nos pacientes com estenose e sintomáticos, ela deve ser feita. Quando aí pensa-se numa cirurgia simultânea ou estagiada para prevenção em pacientes assintomáticos após o bypass coronário também pode ser feito. Uma intervenção carotídea simultânea pode ser também considerada em pacientes com revascularização miocárdica que tenham estenose carotídea bilateral assintomático acima de 70%, ou que tenham uma das carótidas com estenose e a outra com oclusão. Terminando, pacientes com histórico de AVC ou AIT nos últimos 6 meses que vão ser submetidos a cirurgias eletivas não cardíacas, tá, com estenose acima de 50%, deve haver aí a revascularização e
endarterectomia carotídea profilática ou estente carotídeo não são recomendados em pacientes com estenose assintomática antes de cirurgias não cardíacas ou não vasculares. E finalizando, intervenções abertas ou endovasculares para tratar carótida comum ou tronco braquiocefálico não são recomendadas em pacientes assintomáticos, e revascularizações combinadas de carótida com estenose vertebral também não devem ser realizados no mesmo ato. São muitas recomendações, mas sempre lembrando que medicina é a ciência das verdades transitórias, transformadas em leis, apenas para fins didáticos, como sempre diz o nosso mestre, doutor Adnan Nezer. Quero agradecer pela oportunidade e parabenizar mais uma vez o Dr. Gutenberg e a doutora Marcela pelo primeiro encontro do Rio Grande do Norte e Paraíba. Obrigado. Parabéns, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Nós estamos agora com o doutor Guilherme, que já conseguiu resolver um problemazinho técnico. Guilherme, por favor, já pode compartilhar sua tela. Oh, perdão, aí. Não, foi. Ele vai corrigir. Outro palestrante. É Marco. Doutor Marco Aurélio, lá do Rio Grande do Sul. O som está desligado, Marco. Marco Aurélio. Alô? Oi, Marcos. Tudo bem? Tá dando certo aí? Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode compartilhar a sua tela e começar a aula. Tudo bem? Estão conseguindo ver a tela já? Ainda não. Agora está aparecendo. Agora. Bom dia a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Marco. Pode começar, Marco. Tá, perfeito. A tela já está aparecendo, então? Já está aparecendo. Ok, perfeito. Então, inicialmente, assim, eu não posso também deixar de agradecer esse honroso convite, Dr. Gutenberg Gurgel, e parabenizar aí esse encontro das duas regionais, e dizer que é uma satisfação aqui de Porto Alegre, do sul do país, poder participar aí desse brilhante evento aí. Bom, coube a mim, depois dessa brilhante apresentação aí, doutor Marcelo, aí, dando as últimas recomendações, os guidelines, eu parti de uma resposta, eu vou tentar responder de uma maneira mais prática e objetiva, na medida do possível. E o assunto que me cabe eu falar em alguns momentos aqui agora é sobre quando eu indico endarterectomia ou angioplastia com stent na estenose carotídea. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesses com essa apresentação, apesar de ter vários vieses, obviamente, por ser cirurgião vascular e endovascular. E só para relembrar, a gente sabe muito bem que o acidente cerebrovascular é uma importante causa de mortalidade, de acordo com a OMS, é a segunda causa atualmente no mundo de morte. Então, isso tem um impacto muito grande, principalmente se a gente relembrar que 20% a 30% dos AVCs de origem isquêmica estão relacionados à doença carotídea extracraniana. E, fundamentalmente, porque o tratamento intervencionista pode evitar o AVC isquêmico e as suas consequências, que são desastrosas, como todos nós sabemos. Muito bem, aí a gente chega na questão: endarterectomia ou angioplastia carotídea? Isso em todos os congressos, em todos os eventos em que se fala em carótida, em estenose carotídea, se entra nessa discussão. E é uma discussão que nós, que trabalhamos com doença arterial e com doença carotídea, em hospitais universitários com volume grande de pacientes com doença aterosclerótica,
temos essa questão, eu diria, semanalmente com os residentes. Por que isso? Por que não aquilo? Então, para evitar, rapidamente, então, assim, quando é que a gente define por uma intervenção ou outra? Usando um pensamento lógico de um intervencionista, de um cirurgião, a gente pensa, obviamente, nós como médicos e o paciente, sempre num procedimento em que vai ter menos perda sanguínea, menos tempo de UTI, menor tempo de internação hospitalar, obviamente menor morbimortalidade. Para o paciente é importante o custo, para os pagadores também é importante o custo, principalmente do sistema de saúde. Obviamente um desfecho, um procedimento que tenha menores desfechos adversos, precoces e tardios, com uma melhor durabilidade e obviamente disponível para quem for fazer o procedimento, e um procedimento menos simples. Eu diria assim, o que é mais simples, fazer um stent ou fazer uma cirurgia? Esses são os vieses que existem numa situação dessas. Muito bem. Entretanto, eu gosto muito dessa frase, que diz que sem dados a gente simplesmente é uma opinião perdida no universo. E hoje, com as redes sociais, todos nós sabemos que a gente encontra em cada apresentação, em cada live, especialistas de tudo que é tipo, muitas vezes sem nenhum conhecimento de causa. Então, é fundamental, nós como médicos, nós como cirurgiões vasculares, irmos atrás da qualidade, da evidência científica, de uma evidência científica de qualidade. É por isso que é importante conhecer os estudos, sejam eles estudos observacionais ou, fundamentalmente, como a gente está avaliando a eficácia de procedimentos, ensaios clínicos, estudos experimentais, randomizados, para realmente estabelecer uma conduta mais correta do ponto de vista científico. E nós podemos dizer que isso aí, muitas vezes, não é tão simples. Esse editorial, por exemplo, do British Medical Journal, já está clamando por uma melhor medicina baseada em evidência, e ele é relativamente frequente, ele é de 2017. Por quê? Porque muita publicação tem viés envolvido, tem fraude, tem erro, e a gente tem que saber que a vida real envolve isso. Então é importante se guiar também pelos guidelines, pelas diretrizes, mas saber que muitos deles também existem vieses na sua própria formação. Bom, entrando na estenose carotídea, e isso aqui é da apresentação do Dr. Marcelo, que fez anteriormente, do mesmo artigo, se a gente comparar os 4 estudos principais, ou seja, com N maior de 500, para pacientes com estenose sintomáticas, o EVA-3S, o SPACE, o ICSS, o CREST, comparando os desfechos, seja morte, AVC ipsilateral, AVC incapacitante, morte, ou então eventos compostos como morte, AVC ou infarto, a gente vai observar que a meta-análise desses ensaios randomizados favorecem o tratamento cirúrgico, ou seja, a endarterectomia carotídea, quando o desfecho é AVC, seja em homem ou mulher, quando o desfecho é composto, seja AVC, morte ou infarto, e que, obviamente, por razões óbvias, porque ainda o stent carotídea realizado com uma punção femoral, na imensa maioria das vezes, a paralisia de nervo craniano e o hematoma cervical vai estar mais associado, obviamente favorece ao implante do stent. Assim como a questão do infarto do miocárdio não que é um desfecho substituto, enfim, que tem as suas críticas na avaliação de alguns ensaios clínicos, mas, enfim, é o que se apresenta essas meta-análises. Da mesma forma, em pacientes assintomáticos, e aqui eu cito 5 desses ensaios clínicos, tá? Se a gente avaliar os desfechos como morte, AVC ou AVC incapacitante, nós vamos observar que a meta-análise desses estudos também favorece a endarterectomia em detrimento do stent
do stent carotídeo. Então, nesse sentido, a gente precisa estabelecer um protocolo de atendimento para esses nossos pacientes. No nosso serviço, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, nós avaliamos os pacientes, nós temos um protocolo assistencial que envolve, baseado nessas diretrizes e em outras, um consenso tanto da cirurgia vascular quanto da neurologia, que também participou disso, em 4 situações básicas. Ou seja, a gente vai considerar quadro clínico e grau de estenose. Em segundo lugar, nós vamos estratificar o risco desse paciente. Nós vamos avaliar a anatomia cervical, se ela é desfavorável ou favorável à endarterectomia, e quais as condições que também são desfavoráveis para a angioplastia ou stent. Eu vou entrar em detalhes rapidamente sobre esse nosso protocolo assistencial, mas basicamente o primeiro ponto que eu quero salientar é que a gente tem que dividir os pacientes naqueles sintomáticos e nos assintomáticos. O que a gente considera paciente sintomático? Grau de estenose acima de 50%. Esse exame diagnóstico por imagem tem que ser confirmado por uma angiotomografia ou angiorressonância. Os sintomas, como já foi dito anteriormente, com menos sintomas hemisféricos, com menos 6 meses de evolução, seja a IT, amaurose fugaz ou AVC não incapacitante, isso é uma coisa que a gente frisa. O que a gente considera? Uma escala modificada de ranking menor que 4. Só para relembrar, até deficiência moderada. Isso aqui é uma situação que muitas vezes a gente entra em conflito com a neurologia, porque a equipe da neurologia muitas vezes indica a intervenção carotídea para um paciente que nós, na avaliação, consideramos que não vai haver benefício, porque seja a intervenção cirúrgica ou endovascular, o objetivo dela é profilático. Um paciente que tem uma deficiência muito grave, no nosso parecer, na maioria das vezes, não vai haver um benefício da intervenção, inclusive vai aumentar o risco de piorar a situação clínica dele básica. O paciente assintomático, a nossa graduação aí são estenoses mais severas, acima de 70%, também com confirmação por angiotomografia ou angiorressonância magnética. Não operamos pacientes assintomáticos com lesão inferior a 70%. Quando é que a gente vai considerar, em conjunto com a neurologia, possivelmente o benefício em pacientes assintomáticos? Pacientes com menos de 75 anos, masculinos, com uma boa expectativa de vida, em que no acompanhamento vem havendo progressão da estenose carotídea, ou que ele apresenta algumas características, como um Doppler transcraniano que fala em embolização cerebral, placas carotídeas pelo ecodoppler que mostram alterações morfológicas que sugerem maior risco de evento futuro. Essa questão da reserva de fluxo cerebral reduzida depende muito de uma avaliação do neurologista. É difícil, às vezes, entender o que seria uma reserva de fluxo reduzida. Mas, enfim, infartos cerebrais silenciosos em exames de neuroimagem. O que são condições de alto risco? Insuficiência cardíaca congestiva classe 3 ou 4, angina classe 3 ou 4, paciente com uma fração de ejeção menor do que 30%, e situações que antecedem IAM 30 dias ou necessidade de cirurgia cardíaca nos próximos 30 dias. Lesão de tronco de coronária esquerda ou doença pulmonar grave. Nós consideramos paciente com qualquer uma dessas condições uma condição de alto risco para intervenção, seja ela qual for. Uma anatomia cervical desfavorável para nós cirurgiões é muito óbvio essas questões. Uma lesão carotídea de dificuldade de acesso. Isso a gente pode ver pelo ecodoppler, muitas vezes, que a bifurcação é muito alta ou muito baixa, que vai dificultar o tratamento cirúrgico. Pacientes que tiveram já submetidos a esvaziamento cervical, irradiação cervical prévia, traqueotomia prévia, já tem história de lesão por endarterectomia ou não do nervo laringeu inferior contralateral, estenose carotídea após endarterectomia, ou uma outra situação cervical desfavorável, por exemplo, paciente idoso que já tem dificuldade de mobilização ou um pescoço curto, como a gente chama, que pode dificultar muito também o acesso cirúrgico. Marco o tempo. Para o stent, pacientes acima de 70 anos são pacientes considerados já desfavoráveis, e situações anatômicas que dificultam, impossibilitam ou nos levam a manipulação muito grande com risco de evento embólico
durante o procedimento endovascular. E, obviamente, se o paciente não tem acesso por oclusão aorta ilíaca, enfim, ou tu tem que fazer algum malabarismo endovascular para conseguir atingir essa carótida. Então, basicamente, no paciente sintomático de risco alto, nós damos preferência à angioplastia e dispositivo de proteção cerebral. Se o paciente é de risco baixo ou médio, com uma anatomia favorável, endarterectomia com PET e ou shunt. Nós damos preferência a PET, fazemos avaliação com pressão retrógrada, em alguns casos usamos shunt carotídea, é a nossa rotina. Se o paciente tem uma anatomia desfavorável, bom, vamos avaliar a idade do paciente e se ele apresenta alguma condição anatômica vascular favorável ao implante do stent. Se é condição favorável, vai para o implante de stent. Se não é, bom, vamos reavaliar se ele vai para a intervenção cirúrgica. No paciente assintomático, a mesma situação. Se o paciente é considerado de alto risco para a intervenção, a opção é seguir com tratamento conservador. Tratamento clínico otimizado para esse paciente. O horário está esgotado, Relembrando, tá bom? o paciente é assintomático. Em relação ao risco baixo ou médio, se for uma anatomia desfavorável, nós vamos novamente avaliar se tem condições favoráveis para uma angioplastia ou stent, e se for uma anatomia favorável, cirurgia convencional. Então, basicamente, é essa a questão do nosso protocolo. Eu tentei me adiantar o máximo possível. Agradeço mais uma vez a oportunidade e convido a todos para visitarem o Rio Grande do Sul, quem não conhece, principalmente aqui a 8ª maravilha do mundo, que é o estádio Beira-Rio. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marco. Infelizmente, a gente está com o tempo esgotado. A gente sabe que o assunto era palpitante, então todo mundo tinha muito o que falar. Vou pedir aos debatedores, a Guilherme e a Breno, que se detenham apenas a considerações e não as perguntas. Muito obrigado. Bom, Paulo, eu acho que eu posso começar. Pode. Obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar, como todos os outros já fizeram, a todos os palestrantes pela qualidade das exposições, extremamente esclarecedoras. Eu acho que carótida é realmente, Paulo, como você falou, um assunto palpitante, principalmente pelo fato de que a gente está aprendendo coisas novas e desafios novos a cada dia. Eu lembro quando eu fiz a residência de cirurgia vascular, e tinha umas expressões que o meu chefe de cirurgia usava, eu achava até engraçado, que tinha uma coisa que ele dizia: Breno, papagaio velho não aprende a falar. E parecia uma coisa que era meio difícil mesmo, tinha umas coisas que já vinham acontecendo. Ele dizia isso porque naquela época a gente estava vivendo essa transição da cirurgia convencional para a cirurgia endovascular, e ele era muito defensor muito tradicional, defensor da parte da cirurgia convencional. Ele usava meio que essa expressão. Mas ainda bem que hoje eu assisti à primeira sessão de hoje sobre doenças venosas, e quando o doutor Walter Campos falou que cachorro velho também aprende truques novos, não sei se vocês viram, eu fiquei mais satisfeito porque aprendi uma expressão nova. E aí eu confesso que quando terminei a residência de cirurgia vascular, que entrei de radiologia intervencionista, eu treinei radiologia intervencionista com radiologista, e a maioria dos colegas aqui da regional conhecem. O Dr. Laércio é o chefe do serviço lá do HC, e ele era muito rigoroso e assim muito apurado na sua técnica. Então ele passou para nós residentes uma visão muito segura dessa questão intervencionista. Então eu confesso que realmente a parte intervencionista me cativou muito, na carótida também. Só que na época a gente estava vivendo essa fase de transição, e chegou um momento que os estudos mostravam que a intervenção endovascular de carótida era meio que uma coisa quase que proibitiva. A gente ficou com essa impressão. E agora a gente opera, a gente faz endovascular, mas é um caso tão favorável. A gente viveu meio essa transição. Eu lembro que quando a gente começou a fazer angioplastia carotídea, na época, não sei, a maioria dos colegas aqui viveram isso, eu lembro que a gente chamava um cardiologista para a sala, botava um marca-passo transitório, com medo de, na hora de liberar o stent, o paciente fazia uma arritmia cardíaca, e ali tem um marca-passo, porque se precisasse, além de fazer drogas preventivas, como a gente sempre faz, atropina e etc., a gente tem um stent
eu nunca vi usar, e depois chegou ao ponto que a gente mesmo deixou de usar e viu que ninguém usava, e isso aí ficou prescrito, não se usa mais, e as coisas foram progredindo e os procedimentos se tornando cada vez mais seguros, com filtros de proteção cerebral, com stents muito bons e etc. Eu tinha algumas perguntas, infelizmente eu não vou fazer, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Paulo, se você me permite, à professora Fanilda. Eu tinha pergunta para todo mundo. Eu não sei se você vai me permitir. Muito breve, porque a gente já ultrapassou bastante aqui o tempo. Breve, uma pergunta rápida. Professora Fanilda, parabéns pela aula, extremamente esclarecedora. Eu acho que o Doppler tem trazido para nós, cirurgiões, uma segurança imensa. Então, eu gostaria de saber, assim, uma coisa bem rápida. Eu tive ultimamente conversando com o doutor Bruno Freitas de Maceió a respeito de um trabalho que ele está fazendo relacionado à entrega de medicamento encapsulado em bolhas. Não sei se você viu, Paulo, no último congresso brasileiro que foi em Pernambuco, eu participei de uma mesa inclusive estava o colega Bruno Freitas, uma mesa sobre tecnologia, que é um assunto que me empolga, porque eu fiz pós-graduação nessa área em engenharia aqui na Universidade Federal de Campina Grande, e conversando com ele a respeito do assunto, e ele deu uma aula muito boa sobre isso, que era encapsular o fibrinolítico, no caso o Actilise, em bolhas de um polímero, que essas bolhas, ao passar pela carótida, irradiadas por ultrassonografia, essas bolhas são quebradas. Então, é uma função meio que da ultrassonografia. Você pega um paciente com um AVC agudo, em vez de você ir lá fazer um cateterismo, botar o paciente numa sala de hemodinâmica, etc., você faz uma injeção periférica, a ultrassonografia aqui no pescoço, a ultrassonografia quebra aquela bolha, que aquela bolha só quebra e entrega a medicação se foi irradiada por ultrassom, e aí na hora que passa ali é entregado em bolos naquela área em que você quer que a medicação atue. Então, se ela tem alguma experiência, algum conhecimento a respeito, se isso foi adiante, se está sendo desenvolvido, e o que é que ela acha da importância da ultrassonografia com microbolhas para o diagnóstico e para caracterização anatômica da placa, se acrescenta informações. Obrigado. Alô? Fanilda? Então, estão me ouvindo? Sim. Breno, achei fantástico isso, mas eu nunca ouvi. Você pode mandar para mim? Não, nunca li a respeito. Ah, sem dúvida. Não tenho essa experiência. A gente está vendo agora em Safena, né? Fazer até o próprio tratamento com ultrassom, mas ultrassom disparando o laser em cima. É um aparelho ainda que está na Inglaterra pelo Dr. Whiteley. Mas isso aí eu nunca vi, não li e gostaria muito de ler. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat e você manda para mim? Combinado. Super interessante. Obrigada. Brenda, obrigado. Enquanto a questão diagnóstica a respeito da microbolha na avaliação anatômica da placa, acrescenta alguma coisa? Então, o que a gente avalia o contraste na carótida é mais para ver se tem neogênese, para indicar que essa placa é instável. Aí sim. Aí tem trabalhos demonstrando isso. Ok, obrigado. Okay. Guilherme, infelizmente não dá mais para pergunta, passa a sua consideração o mais breve possível. Infelizmente, quem quiser fazer pergunta pode fazer no chat e os debatedores, os palestrantes fazem a resposta. Sim, bom dia a todos. Assim como o Breno, eu lamento, né, o tempo está muito apertado, porque a gente teria muito a discutir, a questionar todos os palestrantes. Então, vai me caber realmente agradecer a Marcela e, sobretudo, parabenizar os palestrantes e agradecer também essa possibilidade de estar hoje, nessa manhã, tratando desse tema tão instigante, né, que é a doença carotídea. Breno, é isso mesmo, infelizmente não vai dar tempo. Agradeço a todos. Muito obrigado. Eu encerro essa sessão. Agradeço aos palestrantes e à comissão organizadora e passo para Gutenberg para dar continuidade ao encontro.